à frente de um grande escritório, jurista, integrante da Associação dos Juristas pela Democracia e diretor do grupo Prerrogativas. Boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde, queria agradecer a você, aos nossos ouvintes. Realmente é um prazer enorme, esse é um espaço, né, de resistência, de um jornalismo independente que está fazendo história, né? Então, quero agradecer, para mim é uma satisfação e um orgulho enorme poder estar aqui no dia de hoje. Muito bom. A primeira coisa que eu queria te perguntar, até para te apresentar para o nosso público, era te pedir para falar o que é o grupo Prerrogativas e por que tantos advogados têm se reunido recentemente em defesa do direito de defesa no Brasil, né? Em defesa da própria advocacia. O nosso grupo hoje tem cerca de 300 integrantes, o limite máximo permitido para grupos de WhatsApp, e ele ganhou uma institucionalidade, tem participado dos debates nacionais mais relevantes, sempre através da perspectiva da intervenção jurídica, e hoje tem professores, juristas, advogados, enfim, que são reconhecidos e acreditados profissional e academicamente. É um grupo que participou nos últimos 6 anos dos momentos mais delicados do país, recentemente do impeachment, enfim, de forma muito ativa em relação a todos os retrocessos que o direito de defesa sofreu e vem sofrendo, e nós estamos conseguindo organizar uma resistência, né? Uma resistência muito positiva. Talvez hoje a gente tenha na advocacia o melhor momento para fazer essa resistência. Entidades como o Instituto Direito de Defesa, como o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, como o próprio Conselho Federal da Ordem, o Sindicato dos Advogados de São Paulo, estão de mãos dadas fazendo esse enfrentamento. Então nós vivemos na advocacia uma retomada, uma recuperação do protagonismo da advocacia. Nos últimos muitos anos, a advocacia ou se omitiu ou ela foi parte importante desses retrocessos que nós estamos denunciando. É exatamente esse ponto que eu queria abordar com você, Marco, porque a gente viveu um período talvez o período mais punitivista da história do Brasil, né? Cláusulas pétreas, né, da Constituição que foram ignoradas, no caso da prisão em segunda instância, especialmente no caso do ex-presidente Lula, e um protagonismo muito grande do Ministério Público, dos promotores e também dos juízes, né? Então aquela coisa, o juiz que vira super-herói, o promotor que vira super-herói, e na advocacia você tinha até advogados que na verdade viravam acusadores, porque eles aderiam à delação. Como é que você viu esse período histórico no Brasil e o papel da advocacia atuando na delação também? Olha, eu acho que é um tema realmente muito delicado, ele é, na verdade, debatido frequentemente por essas entidades. Claro que nós temos que respeitar os colegas que optam por esse caminho. Eu, particularmente, acho que é um caminho equivocado, né? A delação no Brasil ela foi vulgarizada. É um instrumento que está sendo utilizado de forma muito distante daquela inicialmente prevista quando ele foi criado. Então, hoje nós sabemos que o delator fala absolutamente tudo o que o Ministério Público quer que ele fale, né? Então, o advogado apenas e tão somente vira um escriba, né? É alguém que, enfim, assim como um notário em determinadas circunstâncias, reduz a termo aquilo que dizem que ele deve reduzir a termo. Então, o papel, enfim, do advogado foi restrito, digamos, a uma tarefa talvez até feia, diria eu, né? É uma negociação, né, na verdade. É uma negociação. É uma barganha. Os advogados que atuam no direito criminal, propriamente dito, têm muita resistência em relação a esse tipo de atuação. Eu respeito os colegas que atuam nessa área e que atuam seriamente, que não compactuam com os objetivos do Ministério Público em inventar tais ou quais versões. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso é uma criação, né? Isso é uma mentira. Essa figura não existe praticamente. São poucos os advogados que têm independência ao apresentar, enfim, né, o seu trabalho numa delação. Geralmente, as delações já vêm prontas do Ministério Público e a gente acompanhou isso na Lava Jato várias vezes, enfim, no caso da Petrobras em especial, quem teve a oportunidade de observar algumas oitivas pôde notar que em alguns momentos os promotores diziam: olha, não me interessam esses fatos pretéritos, eu quero saber daqui para frente, do Lula para frente. Do Lula para frente, Fernando Henrique já não interessava mais. E neste caso era uma orientação clara, com um objetivo específico de criminalizar um determinado grupo, a gente sabe bem, mas em outros casos as delações vinham prontas e os sujeitos diziam, eu ouvi de amigos meus que trabalham nessa área, diziam algo como: olha, se você não envolver um ministro importante, se você não envolver o presidente da República, a presidenta Dilma, realmente nós não vamos conseguir conversar. Isso aconteceu com muita gente, infelizmente, isso vulgarizou o Instituto e hoje ele não tem nenhuma credibilidade.
você acha que a imagem usada pelo ministro Gilmar Mendes de tortura é uma imagem adequada? Completamente adequada. Uma das coisas que tem que ser revista, na minha opinião, na delação, é a circunstância em que ela, na verdade, toma corpo. Você fazer a delação com o réu preso é quase um convite para que o sujeito minta, para que o sujeito diga o que você quer que efetivamente ele diga. Essa é a verdade. Se o réu está solto, não tem nenhum tipo de pressão do Estado, dos seus familiares, nenhuma pressão que a própria prisão impõe, né? Aquela ansiedade de sair, ele tem muito mais tranquilidade para apresentar. Mas também tem muitos que se tornaram delatores porque já viam o retrospecto dos que haviam sido presos. Quer dizer, então, olha, mesmo porque a Lava Jato usou muito esse argumento, não, muitos delatores não estavam presos quando se tornaram delatores, mas eles já tinham visto o que tinha acontecido com outros. Não há a menor dúvida. Então tinha uma demonstração, né, dos métodos. Sem dúvida nenhuma. Inclusive as revelações que foram feitas pelo site Intercept Brasil, elas confirmam isso que você está dizendo, né? Em vários momentos, salvo melhor juízo, no caso específico de 2 ou 3 empreiteiras, isso saiu recentemente, num jornal de grande circulação, ficou claro que o Ministério Público usou isso como um instrumento de pressão, dizendo, olha, tem alguém aqui que está há não sei quantos meses e você pode ser o próximo, né? Não, e tem um caso interessante também do Sérgio Machado, se eu não me engano, eles falam nos grupos de WhatsApp, dizendo, olha, não tem as contas dos filhos já na Suíça, lá, não sei onde. Eu te pergunto, diante do que aconteceu, essas provas, já que você mencionou o caso Intercept, essas provas têm que ser validadas ou não, são provas ilícitas? Como é que você vê esse debate? Então, nós temos que separar, na verdade, em 2 dimensões. Essas provas devem ser utilizadas em favor do réu que foi injusta e criminosamente acusado. No caso, por exemplo, do presidente Lula, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Essas provas têm que ser utilizadas, sim, para inclusive confirmar a perseguição que ele sofreu e a prisão injusta e criminosa da qual ele é vítima ainda hoje, o que é um absurdo, enfim, a gente imaginar que num país civilizado há mais de um ano uma pessoa está presa injustamente. Mas, enfim, mas para acusar os agentes do Estado, o então juiz Sérgio Moro, o promotor Delanhol e a força-tarefa, é discutível. Então, as provas poderiam valer para inocentar determinadas pessoas, mas não valeriam para acusar outras tantas.